Na lista de hoje eu separei alguns carros usados que parecem ser caros, mas na verdade não são. São carros muito bonitos, completos e exclusivos. Podem ser boas opções para você que não quer dar 50, 60 ou 80 mil reais em um carro de entrada. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Audi A4, que até fiz um vídeo esses dias. Para mim, ele é o sedã premium mais racional que você pode comprar atualmente. Tem uma mecânica muito popular entre os carros da Audi e Volkswagen e por isso um custo de manutenção não proibitivo, além de ser um carro bem econômico, considerando seu porte, peso e potência. O A4 é um carro muito confiável, mas sempre que eu comento dele, eu gosto de lembrar que as versões antes de 2013 costumam ter um consumo muito alto de óleo do motor. Com isso, ele pode acabar comprometendo várias partes do motor. O interessante é que a partir de 2013, quando ele recebeu um facelift, tudo isso foi resolvido. Então não é necessário se preocupar com isso se o modelo for um pouco mais novo. Em 2013, ele chegou com duas motorizações, ambas 2.0 turbo com injeção direta e da mesma família, o EA888 TFSI. A versão mais buscada no mercado de usados é a Traction Ambient. Essas versões têm 180 cavalos a 4.000 RPM e 32,6 kg de torque a 1.500 RPM. O legal dessa versão de 180 cavalos é por ele ter o câmbio CVT, que é mais confiável. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 226 km por hora. O seu desempenho é muito bom, mas também não é um carro esportivo. Assim como seu consumo, se considerarmos que ele é um carro premium. Ele faz uma média na cidade em condições favoráveis, cerca de 7,3 km por litro. Já na estrada, uma média de 12,4 km por litro. O Audi A4 talvez seja um dos carros premium mais racionais. É um carro que não tem muito problema e o custo de manutenção não é nada tão absurdo, pelo menos em relação à mecânica. E esse carro aparenta ser bem mais caro do que ele realmente é, principalmente por ser premium da Audi. O preço dele hoje é parecido com o de um Jetta TSI. Um Audi A4 2013 tem preço médio de R$ 75 mil. Vale muito a pena esse carro, ele é bem presença. Outro carro que aparenta ser bem mais caro é o Chevrolet Malibu. Eu já comentei um pouco sobre esse carro aqui no canal. A primeira geração dele até que é bem conhecida, embora não tenha vendido tanto. Mas esse modelo pouquíssimas pessoas sabem da existência, isso porque após o fracasso de vendas do antigo modelo, a Chevrolet não quis mais importar o Malibu, mas em 2013 vieram cerca de 101 unidades para os concessionários, e hoje em dia dá até para encontrar com certa facilidade algumas unidades. E para manter esse carro não é um bicho de 7 cabeças, a mecânica dele é exatamente a mesma do antigo Malibu e da Captiva, porém com algumas melhorias. E as peças de acabamento são fáceis de achar no eBay, já que foi um carro que vendeu muito bem nos Estados Unidos. O Malibu é da versão LTZ, que já é bem completa, não é a versão topo de linha, mas já é bem recheada. O seu motor é um 2.4 LE9, ele gera 171 cavalos a 5.800 RPM e 22,9 kg de torque a 4.600 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Com isso ele chega de 0 a 100 km por hora em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 194 km por hora. Não é um desempenho acima da média, mas em relação aos concorrentes 4 cilindros aspirados, ele não decepciona. Já o seu consumo eu acho um pouco puxado, poderia ser um pouco melhor. Na cidade ele faz uma média de 7,3 km por litro, já na estrada essa média passa para 10,3 km por litro. O Malibu nessa geração tem uma mecânica confiável e robusta, ele corrigiu alguns problemas da antiga geração. Uma curiosidade é que o seu design ou parte dele foi inspirado no do Camaro, principalmente pela traseira, dá para perceber bastante. E é um carro que parece ser bem mais caro, mas não é. O preço do Malibu tem uma variação bem grande, se garimpar bem dá para encontrar a partir dos R$ 65 mil, e o preço no máximo é até os R$ 78 mil. É um carro consideravelmente melhor que um Cruze, só que custa um pouco mais barato.
O Dodge Journey é um excelente crossover para quem não pode gastar muito, mas quer um carro premium, seguro, potente e com opção de 7 lugares para levar a família toda. Ele até pode parecer um Fiat Freeman, mas é um carro mais refinado, principalmente na mecânica, que é mais robusta e condizente para o peso dele. O Journey é um carro muito grande, tem quase 5 metros de comprimento, então no dia a dia dentro da cidade talvez não tenha muita praticidade. Mas todo esse comprimento deixa ele com espaço interno para ninguém colocar defeito. Todos os 7 passageiros vão com muito conforto. O modelo que eu acho mais interessante é a partir de 2012, que já tem algumas mudanças na mecânica, que passou a ser mais potente. Ele tem 2 versões, a SXT e a RT. Essas 2 versões já possuem 7 lugares de série, diferente do que acontece com o Freeman, por exemplo. Então a maior diferença mesmo é na lista de equipamentos. Na mecânica, ambas as versões também usam o mesmo motor. Ele é equipado com um belo motor 3.6 V6 Pentastar, o mesmo do 300C. Ele desenvolve até 280 cavalos a 6.350 RPM e 34,9 kg de torque a 4.350 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. É um carro que pesa quase 2 toneladas, considerando isso, é uma potência muito boa. O seu consumo é um pouco puxado, mas não tem como cobrar um consumo bom de um crossover de quase 2 toneladas. Dentro da cidade ele faz uma média de 6,1 km por litro, já na estrada 7,4 km por litro. O Journey tem uma mecânica bem conhecida e também não apresenta problemas crônicos, mas o custo de manutenção é sim mais caro. O seguro desse carro deve ser muito caro, até porque as peças são absurdamente caras também. Um Dodge Journey tem preço médio entre 52 e 66 mil reais, e colocando tudo isso na balança, não é um preço tão fora da realidade hoje em dia, parece também ser bem mais caro. É enorme, tem um motor potente e é bem luxuoso. Um Peugeot que eu acho bem legal e que eu venho pesquisando há um bom tempo é o RCZ. Não é um carro muito comum nas ruas, até por ser bem nichado, mas para quem quer algo mais diferenciado e chamativo, o RCZ faz total sentido. Por exemplo, para quem está buscando um Veloster, na mesma faixa de preço o RCZ é melhor. Particularmente eu acho mais bonito e por aqui ele tem motor 1.6 turbo. É lógico que ele mereceu um motor maior, já que ele veio ao Brasil para brigar com o Audi TT. Em outros mercados ele usa um motor mais potente, mas é um carro que se você não focar muito nisso ele não decepciona. A sua mecânica é mesmo usada em vários carros da Citroën e Peugeot. Ele usa um motor 1.6 turbo THP com injeção direta que gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. Seu câmbio é um Aisin de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 213 km por hora. É um desempenho ok, não é nada absurdo. Em relação ao consumo, ele faz 8,4 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. O RCZ eu considero uma boa opção, mas não é um carro para todo mundo. Ele foge um pouco daquele padrão, sendo um carro para um público específico. Hoje, um RCZ, se pesquisar aí nos primeiros anúncios, você vai ver uma variação entre 80 e 100 mil reais. Mas na verdade, se for garimpando e esperar o momento certo, dá para achar esse carro na faixa dos 60 mil reais ou até menos. Esses dias eu vi um anúncio aqui no Rio de Janeiro por 65 mil reais. É lógico que é difícil avaliar um carro por fotos, mas parecia estar ok. Se eu achar o anúncio eu vou colocar aí para vocês verem. Outro carro que eu acho muito legal e desejo um dia ter é o Hyundai Ecos. Esse carro eu não considero tão caro no mercado de usados se a gente lembrar que um Onix Premier chega nos 110 mil reais. O Ecos hoje tem preço médio entre 130 e 150 mil reais, enquanto um BMW 750i, que era o principal concorrente, custa em média 350 mil reais. É bem caro. O Ecos era o carro topo de linha da Hyundai mundialmente. Esse carro tinha a proposta de ser premium e destinado às pessoas certas, tanto que esse carro tem apenas 4 lugares,
e esse carro foi feito para o dono do carro ir no conforto atrás, tanto que existem vários comandos bem legais. Os bancos traseiros reclinam, o banco dianteiro do passageiro pode recuar automaticamente para o ocupante traseiro ter mais espaço para as pernas, existe controle do som e do ar-condicionado por uma tela no console, é um carro muito executivo. Logicamente, é um carro que entrega tudo de série. Aqui no Brasil ele chegou em uma versão AVS 460. Em outros países existem outras versões, até com motor mais potente. Mas por aqui ele tem um motor 4.6 V8 TAL de 363 cavalos a 6.500 RPM e 44,8 kg de torque a 3.500 RPM. Tudo isso é necessário para empurrar esse carro que pesa 2 toneladas. O seu câmbio é um automático convencional de 8 marchas, sua tração é traseira. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 6,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 273 km por hora. É um desempenho muito bom, acima da média. E o consumo eu não achei muito sobre, mas na ficha técnica ele faz uma média de 6,4 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada. Um consumo muito bom para o carro que é, acredito que isso se deve pelo câmbio de 8 marchas. E um detalhe é a suspensão pneumática que ele é equipado. É um carro muito legal em todos os sentidos, e não parece que custa em média 130 a 150 mil reais, parece que vale o dobro. É lógico que aqui eu não estou defendendo que esse carro deveria custar tudo isso no mercado de usados, mas em relação aos carros atualmente, é um preço excelente. Só que poucas pessoas têm coragem de se arriscar nesse carro. O problema de tudo não é o custo de manutenção em si, mas sim as peças que são difíceis de achar. Aqui no Brasil nem se acha. Eu arriscaria ter, porque eu sou bem lasanheiro, mas esse carro é um nível hard de lasanheiro. Mas é um baita carro e é indiscutível, é um carro muito bonito até hoje em dia. E para fechar a lista, eu separei um carro mais racional, o Toyota Camry. Ele tem uma pegada de ser um carro mais executivo. É lógico que ele não é um Ecos, mas você vai ter uma maior facilidade em manter um carro desse. Essa geração, apesar de não ser muito conhecida, mantém muitas das características do modelo anterior, como a mecânica que é exatamente a mesma, a robustez, espaço interno e desempenho. Esse modelo passou a ser muito mais equipado e tecnológico, tendo itens que nenhum outro carro na categoria tinha. Exemplo de um equipamento que é muito interessante e que também tem no Ecos é o ajuste elétrico de inclinação dos bancos traseiros. Também tem o controle do som e do ar-condicionado. Mas também continuava devendo alguns equipamentos simples para um carro desse porte, como teto solar. Ele tem apenas uma versão AXLE e é tudo de série também, sem nenhum opcional. O Camry é equipado com um belo motor 2GR FE 3.5 V6. Ele gera 277 cavalos a 6.200 RPM e 35,3 kg de torque a 4.700 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 7,2 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 225 km por hora. O Camry sempre se destacou pela sua potência e é o sedã grande mais potente da categoria. O seu consumo é de 7,5 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada. Um Toyota Camry tem preço médio entre 60 e 80 mil reais. Por essa geração ser um pouco mais difícil de achar, você encontra uma variação muito grande no preço dele. Bom, mas esse foi o vídeo, deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa e se você levaria outro carro que eu não coloquei na lista. Forte abraço, valeu e fui!